Olha, a gente começou a valer a regulamentação da lei da reciprocidade, que poderá ser usada contra aquele tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos para as exportações brasileiras. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a economista Adriana Pereira. Adriana, boa tarde, seja bem-vinda. Tá tudo bem? Boa tarde, Ademar. Tudo bem. O que nós vamos fazer com esse presidente americano, Adriana? O negócio está tenso, né? Não Toda tá? semana é novidade. Pois é, ele é doido, né? Cada semana ele anuncia alguma coisa. Agora vamos falar sério, né? A gente começou assim dessa forma, mas o que Goiás, se isso acontecer, né? Porque ele pode recuar, ele vai e volta, né? Isso. Pode recuar. O que Goiás perderia com isso? Quais são os produtos? Bom, nós temos, porque, como você falou, a partir de 1º de agosto, a gente já tem um prazinho aí para ele mudar de ideia, né? Porém, se ele não mudar de ideia, nós teremos como especificamente prejudicados diretamente o setor do agronegócio em geral, principalmente soja, né? Nós temos aí também a mineração, né, que também exporta. Então, nós temos alguns produtos específicos que vão para os Estados Unidos, que a gente vai ter aí algumas dificuldades. Não vamos dizer assim que vai parar o comércio internacional com os Estados Unidos, não. Mas, se demorar um tempo longo, essa taxa, nós teremos impactos negativos na economia. Se for de curto prazo, às vezes muda de ideia, diminui, reduz, elimina. Aí depende muito da cabeça do Trump, e que a gente não tem muita certeza do que acontece. Mas, se for de longo prazo, nós teremos, sim, uma redução desse comércio internacional com os Estados Unidos. Bom, se isso for mantido, essa taxa de 50% e durar, como você está dizendo, tem como procurar outros mercados? Isso é possível? Isso causa prejuízos também? Então, sim, tem como procurar outros mercados. O Brasil já está inserido em outros mercados. Assim, os nossos produtos não têm... apesar de ter um peso, porque os Estados Unidos hoje é responsável por 12% do total das nossas exportações, mas o nosso principal comércio internacional hoje é com a China. Nós temos outros mercados, a Alemanha, Tailândia, né? Uma série de outras nações aí que consomem a União Europeia. Então, a gente poderia ampliar, favorecendo as empresas que negociem com empresas desses outros países, e aí tirando um pouco do peso americano. Agora, Adriana, vamos com esse decreto, né? A partir de agora, o governo, se quiser aplicar uma reciprocidade, ou seja, pagar com a mesma moeda, ele está autorizado. Agora a pergunta é o seguinte, é bom fazer isso ou não? Então, o decreto, na verdade, ele tem como finalidade legalizar ações do governo brasileiro perante alguma ação não conveniente ao Brasil de outros países, no caso, como foi esse do Trump. Não é vantagem. O governo brasileiro, por exemplo, ele pode usar a lei da reciprocidade para estabelecer uma taxa de 50% também sobre os produtos americanos, mas não é bom para a economia brasileira. Primeiro porque, além da gente ter dificuldade em vender, porque o produto vai ficar mais caro de vender para os Estados Unidos, né, para eles comprarem da gente, porque vão ter que ser taxados. Para os brasileiros, nas empresas brasileiras que importam produtos dos Estados Unidos, essas empresas teriam que pagar mais caro caso o Brasil taxe os produtos americanos. Então, não é vantagem. O que é vantagem que o decreto também autoriza? Lá no decreto tem uma autorização de ajuda fiscal temporária para empresas buscarem outros mercados. Então, o país pode optar por essa medida, ao invés de taxar os produtos americanos e buscar outros mercados enquanto isso. Adriana, você acha que ainda dá tempo de negociar? Porque o problema é que a gente percebe, a percepção que a gente tem é que o presidente ele fala por si só e não ouve ninguém. Agora, por exemplo, será que há como negociar nesse período? Então, o que nós temos de vantagem nisso é que as empresas americanas, os grandes conglomerados, começaram a ficar insatisfeitos, é lógico, né, com essa pressão, porque os prejudicados diretamente são eles. Então, começou a haver um movimento nos Estados Unidos contra essa medida. Pode ser que lá, internamente, ele não ouça os políticos que estão ali em volta dele, mas talvez ouça o mercado. Então, a gente está esperando muito mais a expectativa da reação do mercado americano para que ele tome uma medida de retrair com essa taxa do que exatamente como você falou. Até a China condenou, né? Sim, todos os países condenaram. Foi um movimento no mundo todo em relação a isso. Como é que você vê? Porque tem um agravante aí, porque ele fez isso com vários países, mas aqui no Brasil tem um tom político, né? Ele anunciou e colocou o Bolsonaro no meio. Exatamente. Então, assim, está sendo entendido, tanto na conjuntura política internacional, quanto aqui mesmo no Brasil, e dentro dos próprios Estados Unidos, que não é uma medida econômica. É uma medida de retaliação política. Então, é uma interferência política do governo americano nas decisões institucionais do governo brasileiro. Aí o Brasil não pode aceitar, né? E aí não dá para aceitar, exatamente.
Vamos continuar acompanhando. Pode ser que hoje ou amanhã ele tome uma decisão diferente, porque é desse jeito, né? Cada dia ele fala uma coisa. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigada, Jodevar, e obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Até a próxima.